Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia seja com todos nós, neste dia, que é o 18 de novembro de 2022, graças a Deus, né? Estamos aqui vivos, né? E graças a Deus pelo que somos e pelo que temos, e oremos, e vigiemos, né? Todos juntos para a honra e glória do nome do Deus vivo, que criou os céus e a terra e tudo que neles há, né, irmãos? Amém? E graças a Deus. Vamos aí continuar, né, com nosso vídeo, contando aí a história, né, da cristandade, da Igreja Católica, das igrejas protestantes. Então, já estamos entrando aqui no protestantismo, né? Nós vimos ontem aí, né, acerca da teoria das indulgências, né? Vimos que a indulgência era a venda da salvação. Foi criada uma teoria, né, dizendo que Jesus Cristo e os santos tinham méritos excedentes, né, que poderiam ser negociados com quem quisesse para se salvar, né? Então, o que aconteceu? Começaram a vender, então, as tais das indulgências, né? Então, vimos aí que isso foi o quê? O estupim, né? Para isso aconteceu no ano de 1343, né? Que foi declarado o dogma pelo Papa Clemente VI, né? Em 1343 que aconteceu isso aí, e eles começaram a vender as indulgências, né? Certo? Bom, aí quando chegou essas indulgências lá na Alemanha, né? O Martinho Lutero, né? Que era um monge, alguns anos depois do dogma, né? Esse dogma foi bem antes. O Martinho Lutero foi bem depois. Mas nós vamos dar um pulo aqui na história, né? Que o Martinho Lutero, que era um monge, né, do catolicismo romano, em protesto contra as indulgências, elaborou as suas 95 teses, né? Então a reforma que Lutero empreendeu, né, ela ficou ali circunscrita aos chamados países teutônicos, né, ou alemães, né, ou saxões, né, da Europa. Ficou ali no norte, né, Alemanha, Dinamarca, Suécia, né, Noruega, etc. As nações latinas, né, não aprovaram a reforma, né? Itália, França, né, Espanha, onde geralmente os místicos floresceram, né, certo? Nós sabemos aí que os místicos floresceram durante um período, apareceram, e a ideia deles era o quê? Que eles não precisavam nem da igreja, nem de ninguém, porque eles falavam diretamente com Jesus, né? Com os santos e com o próprio Deus. Então, ó, o Martinho Lutero, ele nasceu 100 anos depois desse dogma aí, mas lá pelo ano de 1483. Então, as indulgências duraram, né, muito tempo, certo? Então, ele nasceu em 1483, na cidade de Eisleben, né, na Alemanha. E o Lutero estudou na Universidade de Erfurt, onde predominavam as ideias ou teorias nominalistas da escolástica, que nós já vimos aí, né? Alguma coisa a respeito disso. Os nominalistas, o que eles faziam? Eles focavam o indivíduo, né? Eles não davam importância à instituição, davam importância ao indivíduo. E o Lutero, ele foi ordenado monge agostiniano, né? Ele era agostiniano, em 1507. Ele esteve em Roma, se escandalizou, né, com a vida do Papa, com a corrupção, com a luxúria lá da Igreja Romana em Roma.
e com a leviandade dos padres, né, italianos. Recebeu o título de doutor em teologia, né? Ele era teólogo, né? Católico, em Wittenberg, uma cidade lá da Alemanha, né? Onde também era professor de teologia. Então, o Lutero, ele era um monge, né, agostiniano, que galgou, né, muitos degraus, né? Ou degraus, sei lá, degraus, né? Aí na hierarquia católica, né? Em 1517 foi quando ele afixou, né, suas 95 teses, né, criticando e rompendo, né, de certa forma, né, com o catolicismo romano e com o papado. Então, em 1517, ele afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, né? Então tinha uma capela, né, uma igreja lá no castelo de Wittenberg. Wittenberg é uma cidade, né, tinha um castelo e tal. E aí o Tetzel era um padre, né, um padre católico, que também era um monge, né, dominicano, e que era o responsável pela coleta das indulgências lá na Alemanha, né? Então o Tetzel, claro, né, usou todas as forças que ele tinha contra Lutero, né? Então começou então a luta, né, a disputa, né, entre ele e Lutero, porque ele era o representante do Papa lá para cobrar as indulgências, né? Certo? Apareceu também uma outra pessoa chamada Felipe de Melanchthon, né, que foi o grande aliado de Lutero, né, na luta dele contra as indulgências e contra o papado, né, a partir de 1518, qual é considerado o teórico da Reforma, né, certo? O Melanchthon é considerado o teórico, né, o teórico da Reforma. Ele era professor de grego e de hebraico em Wittenberg. O Lutero foi convocado a depor na Dieta de Augsburg, em 1518, né, quando lhe foi proposto a retratação das suas ideias de negar a autoridade do Papa. Então, nas 95 teses, ele negou a autoridade do Papa e aquilo foi um escândalo, né, em toda a Europa, é isso? Aí ele foi chamado na Dieta. A Dieta era o quê? A Dieta era o parlamento lá da Alemanha na época, né, e era dominada pelo Papa, né, pelo papado, pelos católicos, né. Aí no ano de 1520, o Papa Leão X, né, excomungou Lutero, né, excomungou seus livros, que foram queimados, né. E o Lutero, então, queimou em público a bula papal de excomunhão dele, né, queimou, que foi tido como uma grande afronta também, né. Outra dieta, quer dizer, a dieta aqui é a reunião lá do parlamento, né, da Alemanha, né, daquela época. Outra dieta foi convocada, olha aí, ó, né, pelo imperador Carlos V, né, para a cidade de Worms, em 1521, para o qual Lutero deveria apresentar suas ideias. Então esse Carlos V aí, ele era imperador da Alemanha, da Espanha, né, e da Hungria e da Áustria. Foi um imperador muito poderoso na sua época, né? E ele defendia o Papa, ele era católico, então ele submeteu Lutero a essa dieta, a essa reunião. Aí o Lutero teve, aí, quer dizer, na verdade o Carlos V, né, talvez sabendo ou não sabendo disso, né, estava preparando, digamos assim, uma emboscada por Lutero, né? E os príncipes lá da Alemanha, né, descobriram isso, né?
ou desconfiaram, e não deixaram o Lutero ir sozinho. Então eles foram lá com eles, né? Eles tiveram a proteção dos príncipes alemães para essa convocação. E nós vamos parar por aqui hoje e amanhã nós vamos continuar, se Deus quiser.